Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando especificamente sobre a responsabilidade civil. Lembrando que até o presente momento já esboçamos com vocês 4 tópicos, né? No primeiro, de natureza introdutória, ventilamos aí, né, o conceito, as classificações e os elementos necessários para a existência da responsabilidade civil. Falamos então de conduta, nexo, causal e dano. Entramos no tópico de número 2, né? Um tópico relacionado à teoria do risco, de um risco-proveito que traz em seu cerne uma responsabilidade objetiva. No tópico de número 3, ventilamos as hipóteses de excludente da responsabilidade civil, ou seja, situações que, se fizerem presentes, afastarão eventual indenização. No tópico de número 4, trouxemos a responsabilidade civil indireta, né? Aquelas hipóteses também de responsabilidade civil objetiva, adstritas ou relacionadas, pelo menos, a um fato de animal, a um fato de uma coisa, ou até mesmo a atos realizados por terceiros. E estamos no tópico de número 5, um tópico que traz em seu cerne, em seu âmago, seu bojo, algumas questões práticas, né? Questões práticas atinentes aí a, obviamente, né, situações que despontam no epicentro dos escritórios jurídicos com uma grande habitualidade, com uma grande periodicidade. No primeiro bloco, né, relacionado a esse tópico de número 5, ventilamos a responsabilidade civil do condomínio e ainda falamos da responsabilidade das transportadoras. No tópico de número 2, né, no nosso bloco, falamos aí ainda aqui dentro, né, acerca o quê? Acerca da responsabilidade civil de algumas profissões. E ventilamos a responsabilidade civil do médico, da responsabilidade civil do advogado e da responsabilidade civil do dentista. A partir de agora, e último bloco relacionado, né, obviamente, a esse tópico de número 5, questões práticas, quero ainda levantar com vocês outras três responsabilidades. E por que 3? Porque 3 é mágico, porque 3, na verdade, é o nosso número holístico, é Pai, Filho e Espírito Santo, é Harry, Rony, Hermione, é Han, Luke, Leia, passado, presente e futuro. Então falaremos aqui de mais 3 responsabilidades para encerrar pelo menos o tópico de número 5 de forma holística, de maneira mágica e que até arrepia. Dito isso, vamos então dar continuidade, falando então da sexta responsabilidade civil aqui dentro, né? Ou seja, a sexta questão prática. E qual que é essa questão prática? A responsabilidade civil dos bancos. Então anotem aí, responsabilidade civil dos bancos. Gente, o que acontece? O nosso CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele talha, ele cunha, né, no seu cerne, no seu âmago, o quê? Que os bancos, eles prestam uma atividade de consumo. Em outras palavras, em outros dizeres, de acordo com o CPC, né, a responsabilidade civil do banco é uma responsabilidade, portanto, objetiva. Então, de acordo com o CDC, com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do banco é uma responsabilidade objetiva. O que acontece? Os bancos ficaram pistolas, os bancos ficaram putaços com essa previsão legal e interpuseram uma ADI, a ADI de número 2591, né, levando a questão ao STF, discordando dessa previsão legal trazida, talhada, cunhada no cerne, então, no Código de Defesa do Consumidor. E o que acontece? O STF falou assim, não, aplica-se o CDC, mas será aplicado o CDC com determinadas ressalvas. Por quê? Porque com relação à atividade, né? E qual atividade? Com relação à atividade primária, não há como aplicar, obviamente, o CDC. Qual que é a atividade primária do banco? A atividade primária do banco é aquela atividade atinente a juros, né? Por exemplo, relacionada à Selic. Mas, no geral, aplica-se sim o CDC. Tudo bem, então a gente pode falar que, em regra, haverá a aplicação do CDC para os bancos. O que isso significa? Significa que qualquer evento ocorrido, né, na parte interna do banco, a responsabilidade será sua e ocorre de maneira objetiva. Inclusive, abarca o quê? Abarca fatos que, obviamente, sejam concretizados no estacionamento desses bancos. E a gente pode trazer, por exemplo, a súmula de número 130 do STJ. Súmula 130, né, do STJ, que fala da responsabilidade nos estacionamentos. E se fora do banco, né? Se fora do banco, responsabilidade do Estado. De qualquer maneira, é importante dizer, com, né, relação aos bancos, que não haverá aplicação, né, do chamado fortuito externo com relação a eles. Então, com relação aos bancos, não há aplicação do chamado fortuito externo. Elemento esse que nós já ilustramos, já pontuamos, né, e já, obviamente, trouxemos para vocês nos prefazeres aí de nossas aulas, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, vimos aí a responsabilidade civil do banco e vamos além, como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além. Depois da responsabilidade civil do banco, quero falar de uma outra responsabilidade
responsabilidade que ocorre com uma grande frequência. Qual responsabilidade? A responsabilidade do construtor, né? Do construtor, exatamente. O que é interessante falar? Gente, quando a gente fala de construtor, é necessário observar o seguinte: se essa responsabilidade ela está sendo antes da entrega, né, de determinado imóvel ou depois da entrega de determinado imóvel. Por quê? Porque se ela ocorre antes da entrega de determinado imóvel, é importante dizer que a responsabilidade ela será do construtor sem nenhuma discussão, né, sem nenhum entrave, ou seja, ele ainda estava realizando a construção, então ele obviamente, né, responderá por determinados eventos que aí ocorram. E se o imóvel já foi entregue? Se o imóvel já foi entregue, surge o artigo 618 do Código Civil. Artigo 618 do Código Civil. E o que ele fala? Ele diz o seguinte: ele diz que haverá responsabilidade do construtor no prazo de 5 anos da entrega do imóvel. Então, 5 anos, né, por falta de segurança ou solidez da entrega do imóvel, a responsabilidade ainda será do construtor. Só que é interessante observar o seu parágrafo. Acho que, salvo engano, é um parágrafo único, né? E lá vai estar escrito o quê? Vai estar escrito que a partir do momento que surgir o vício, entretanto, né, haverá um prazo decadencial de 180 dias para a interposição de eventual ação. Então, se surge algum vício, muitas vezes vício de natureza redibitória, né, aqueles vícios ocultos. Por quê? Porque o construtor, né, naquele anseio, naquele afã de ter uma maior lucratividade, ele acaba utilizando, né, de materiais não tão bons, né, de materiais que não possuem uma qualidade de fato, né, que a gente pode falar de um fato exponencial. Então, o que acontece? Ele se utiliza, por exemplo, de material de terceira, de quarta, quinta qualidade, né, como fiação, como tubulação, e você só vai descobrir isso em momento posterior, né? Ou seja, espera-se, pelo menos, que dentro desse prazo de 5 anos, justamente para a interposição dessa ação contra o construtor. Mas, de qualquer maneira, surgiu o vício, 180 dias, né, para, obviamente, pleitear aí uma eventual responsabilidade, uma eventual indenização do construtor. Então, 5 anos depois da entrega, a responsabilidade continua do construtor e 180 dias a partir do momento que surge o vício, né? Tudo bem, tudo tranquilo, mais do que so far, so good, né? Vamos então para a última situação que eu quero trazer com vocês acerca da responsabilidade, que é a responsabilidade da imprensa, né? Responsabilidade por aquele agente, né, que realiza determinada publicação de conteúdo. O que é importante dizer? É importante dizer o seguinte, né? Toda vez que nós temos uma notícia sendo ventilada, né? Ou seja, ou até mesmo uma imagem sendo aí, enfim, veiculada, é importante dizer que 2 pessoas podem ser responsabilizadas. Quem são as pessoas que podem ser responsabilizadas? Primeiro, o autor da matéria ou o sujeito que retirou determinada foto indevida, né? E por demais, quem? Obviamente, né? Aí seria a própria imprensa onde essa foto, essa reportagem, ela foi ventilada, ela foi divulgada. Então, o autor da matéria e a imprensa onde foi divulgada. Há uma solidariedade aqui dentro, né? Que a gente pode observar, ou seja, você pode adentrar contra um como contra outro, sem grandes entraves, sem grandes discussões. O que eu acho interessante, entretanto, ventilar é a súmula de natureza, né, que é prevista, cunhada, talhada, aí no número 403 do STJ. E ela vai dizer o seguinte, que independe da prova do prejuízo, né, uma eventual publicação não autorizada. Então, se o sujeito ele não autoriza determinada publicação de imagem, etc., né, enfim, ele pode aí buscar essa responsabilidade. E isso se encontra na súmula 403, né? Enfim, trazido aí pelo STJ, que eu acho bastante importante de ser visualizada, bastante importante de ser trazida. De qualquer maneira, dentro dessa discussão de direito à imagem, mais para frente, agora no próximo bloco, quando nós começaremos a falar do Instituto do Dano, falarei um pouco também sobre o direito ao esquecimento, direito ao ouvido, né? Ou seja, ouvido do espanhol, OLVIDO, ou seja, que nada mais é do que olvidar, do que esquecer. Matéria bastante interessante que se encontra aí, né, sendo discutida pelo STF. Até lá, deixo então para vocês, desde já, um forte abraço e, obviamente, né, excelentes estudos, gente. Até mais. Tchau, tchau.